Tô gravando esse vídeo hoje para responder uma pergunta, um questionamento que muitas pessoas me fazem. Grazi, por que que tantas pessoas desistem da terapia, do tratamento, do processo terapêutico? Por que que muitas pessoas não continuam? E eu tenho uma resposta para dar para vocês, que é porque dói. Dói muito. Dói no corpo, dói na alma. E para isso eu vou contar uma história para vocês. Como eu gosto de verdade e espontaneidade, vou contar uma história bastante presente e real, que é uma história minha. Vamos lá. Lá na minha primeira graduação em administração, quando eu estava fazendo meu TCC, é a memória que eu tenho. Quando eu estava fazendo meu TCC, eu comecei a sentir muita dor nessa região aqui. E aí, na minha concepção, era estresse, enfim. A resolução na época foi ir ao dentista e eu fiz aquela primeira plaquinha. Nunca tinha feito na vida. Fiz a plaquinha. Beleza. Eu associo essa dor aqui, que me projeta para o pescoço, a esse acontecimento, é a memória que eu tenho. Parênteses agora, eu estou fazendo uma formação, só para vocês entenderem, que se chama TDA, Terapia da Alma, com a Vihai, uma pessoa incrível, onde a gente trabalha muito a nível de consciência, respiração e várias outras práticas e técnicas, onde a gente acessa a memória de dor, seja física ou emocional, acessa a emoção, o sentimento e faz a limpeza. E aí, na última aula, fazem poucos dias isso, tá? Para vocês entenderem. Foi aplicado em mim, né? Fazemos em duplas, em grupo, com todos os devidos cuidados. E aí eu comecei a fazer o processo de respiração, hiperventilação. Porque o que acontece? Essa dor me desencadeou vários momentos depois desse meu primeiro TCC lá em administração, que eu achava que era por causa do TCC. Eu tenho a mesma dor aqui do lado esquerdo. E se a minha osteopata ver, ela vai lembrar. E tomara que ela assista esse vídeo, porque eu quero que ela saiba disso tudo. Muita dor aqui nessa região do pescoço e só do lado esquerdo. E eu associava ao TCC. Comecei a fazer o exercício, a respiração, e de repente me veio duas imagens, duas memórias dessa época da faculdade. E não tinha nada a ver com o TCC. Tinha uma pessoa que fazia parte da minha vida, que era uma pessoa importante, na qual eu gostava, que a gente teve duas brigas muito feias. E me veio a memória dessas duas brigas. E uma dessas brigas, eu estava no carro com essa pessoa, e a gente estava tendo uma discussão, e eu estava no carona, e essa pessoa estava dirigindo, e essa pessoa simplesmente puxou meu cabelo com tudo desse lado e fez isso aqui, e foi puxando, puxando, puxando. Isso me gerou um trauma muito grande. E uma raiva descomunal, onde eu não pude lidar, eu não tive controle, eu não consegui me defender. Acessei essas duas memórias, entrei em muita catarse, chorei muito, muito durante esse processo lá no curso. Chorei, 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 chorei de soluçar. E eu sentia muita raiva, muita raiva. Eu saí de lá sentindo muita raiva e a minha dor aqui piorou nesses últimos dias, piorou, piorou. E a dor se projetou para os meus antebraços, que é o quê? O defender, a defesa. Eu conseguir lutar ou fugir, uma coisa bem primitiva mesmo, né? E tudo isso dói, dói muito. Eu querer entender essa minha dor e investigar a causa dela faz com que eu volte em sentimentos, emoções, memórias. Mas quando eu acesso, eu me torno consciente, eu limpo. Eu faço a limpeza, eu faço a ressignificação, o perdão, a aceitação. Saíram manchas aqui no meu antebraço, para vocês terem uma ideia. E aí, de novo, o questionamento. Por que as pessoas desistem do tratamento? Isso não é um julgamento. Todos têm o livre-arbítrio e, às vezes, a pessoa não está preparada para lidar com aquilo. Ela tem muito medo. Ela não tem coragem. Porque dói. Dói. O processo de autoconhecimento dói. Não é simples. Porque a gente carrega muito lixo, muito resíduo ao longo da nossa história, de vários acontecimentos grandes, médios, pequenos. E quando a gente não digere aquela emoção, aquele sentimento, o nosso corpo ele registra. Ele registra na cabeça, no ombro, no pescoço, no peito, no joelho, no pé, na perna. O nosso corpo, ele é uma expressão nossa, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos.
E muitas pessoas acham que quando começam a fazer um tratamento, a terapia, vai ser sempre flores e não vai. Por quê? Porque você acessa memórias de dor. Ai, Grazi, será que realmente é positivo acessar uma memória de dor? Será que é o certo ou errado? Existem diversas opiniões, diversos pontos de vista. Eu parto do princípio que você se conecta com isso, toma consciência, limpa e ressignifica, para que isso tenha outro peso na tua vida, que não seja mais uma dor, mas algo que te tornou mais forte e resiliente. É por isso que dói. Eu, como naturóloga, eu como terapeuta, como profissional da saúde, estou nesse caminho há muitos anos. Eu comecei com 19 anos. 19 anos, eu vou fazer 27. E é um trabalho eterno. Ele não para, ele não acaba. Porque nós somos um universo gigante. A gente passou por muita coisa. E para eu estar cada vez melhor e mais consciente como profissional, como naturóloga e como ser humano, como filha, como irmã, como amiga, como um ser dentro da sociedade, quanto mais eu me trabalho, me desenvolvo, me conheço e limpo esse lixo que eu estou carregando, independente do teu grau socioeconômico. Isso não deve ser um julgamento também. Cada um vive de uma realidade, mas você não deve diminuir ou aumentar. A gente passa por pequenos e grandes traumas. E a gente absorve as coisas de certa forma. E se você não limpa esse lixo que você carrega, você fica preso nessas memórias, preso nessas dores que estão registradas em várias partes do teu corpo. O remédio é importante, o tratamento alopático é importante, mas ele não vai te trazer o porquê que você tá assim. Ele só vai anestesiar no momento. Você entrar nesse caminho da consciência, da terapia, do autoconhecimento, vai fazer com que você vá na raiz e resolva o problema. Mas a grande maioria não quer porque tem medo. É melhor não mexer. É mais fácil anestesiar com álcool, com açúcar, com remédio. Mas a nova medicina, a saúde integrativa está entrando nesse caminho. E aquelas pessoas que estão despertando, estão indo atrás, estão conseguindo entender e ter grandes resultados. Resultados incríveis. Porque a nossa maior dificuldade é lidar com a gente mesmo, com as nossas sombras, com as nossas dores, com os nossos medos, nossos traumas e as nossas crenças, aquelas enraizadas da avó, do vô, do pai, da mãe, do que a gente escutou na escola, na religião, de como a gente absorveu isso para dentro da gente e levou como verdade. E quando você começa a dominar você mesmo, a se entender, a entender a tua história, a pacificar, a aceitar isso dentro de você, você fica em mais paz, você se ama mais. Você agradece a tudo e a todos, honrando toda a história, por mais dor que você tenha recebido. É por isso que o processo terapêutico dói e muitas pessoas desistem, e não porque elas são fracas, mas porque N motivos, sem julgamentos. E porque muitas vezes a maioria prefere pelo caminho mais fácil, esperar pela pílula mágica. Eu sinto desiludir vocês, mas essa pílula mágica ela não existe. E quanto mais você entra nesse universo interno a descobrir sobre você mesmo, mais realizado você vai estar na sua vida. E é uma escolha, sempre é uma escolha.